Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, mesmo que distantes, mesmo que longe, mas estamos perto, certo? É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje trago para vocês a oitava atividade remota de língua portuguesa, onde nessa atividade nós vamos estar trabalhando as análises e interpretações de textos, de variados textos. Né? Já trabalhados aqui com vocês, alguns gêneros textuais, como crônica, como fábulas, contos, e dentre essas variedades de gêneros textuais, nós trabalhamos também algumas tipologias, como os textos narrativos, textos descritivos, certo? Bem, nesse momento, nós vamos estar analisando nessa primeira questão da oitava atividade da remota de língua portuguesa. Nessa primeira questão, nós vamos estar trabalhando a interpretação e análise de textos. E dentre essas interpretações e análise de textos, nós vamos estar trabalhando um assunto comumente trabalhados no nono ano, que são os descritores. Mas, professora, eu já ouvi falar nos descritores, mas não estou lembrada o que são. O que é o descritor? Bem, um descritor é um objetivo que eu quero alcançar dentre aquela questão que traz a interpretação de texto. Por exemplo, a gente lê um texto, dentro daquele texto eu vou analisar o texto e aí eu vou lá para a questão. Naquela questão referente àquele texto, ele vai estar ligado ao que eu quero com aquela pergunta. Qual é o objetivo daquela pergunta? Pode ser identificar o tema, qual é a função do texto, qual é a função social, a expressão, ou seja, o descritor, cada descritor, ele traz um objetivo diferente, tá? Que envolve todas essas análises de interpretação referente a esses textos. Isso que são os descritores, tá certo? Então, nessa primeira questão aí da aula 1, traz o seguinte: leia o texto. Dicas. Quando comprar cenouras, se puder, compre-as em rama. Assim, você não só poderá verificar a frescura das mesmas pelo estado da rama, como ainda poderá usar uma parte dela para misturar na sopa. Dá um ótimo sabor e acrescenta cor ao purê. Dentre essa análise aí, dentro desse pequeno texto, aí a questão traz um descritor. Nessa aí diz o seguinte: a expressão, uma parte dela, se refere a ou ao. Aí a gente vai lá no texto, volta lá ao texto, vai procurar essa expressão, uma parte dela, ela está se referindo a quê? Aí você vai lá e marca a sua opção, ok? Texto 2. O texto 2, paz. A origem da pomba branca, como símbolo da paz, está ligada às duas histórias com raízes religiosas. Quando João Batista estava batizando Jesus, o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. A outra história diz que, após o dilúvio, Noé soltou um corvo e depois uma pomba. Do corvo não se ouviu mais falar, e a pomba voltou porque não encontrou lugar para pousar. Uma semana depois, a ave foi solta novamente e voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Isso era sinal de que já havia terra firme em algum lugar. Como o branco simboliza virgindade, paz, harmonia, uniu-se a pomba à cor branca e assim surgiu este símbolo da paz. Que palavra no texto é usada para se referir à pomba? Também muito claro, muito objetiva essa questão, certo? Você encontra a resposta facilmente, tá bom? Próxima questão. Na próxima questão, nós iremos para o texto A Cigarra e a Formiga. Isso, é claro, é uma adaptação dessa fábula, ok? Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada. Perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão.
É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: deixe esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou. Fez uma referência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a, deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz de suas vidas. Mas, aí nós temos aí um endereço eletrônico, de onde vocês podem encontrar essa fábula por completo, certo? E em seguida vem a questão: que palavra ou expressão marca o momento da narrativa em que as coisas começam a se complicar para a formiga? Aí já vai envolver outro tipo de descritor, onde aqui você vai ter que buscar entender que expressão ela está subentendida aí. Mas como é que eu vou encontrar a resposta dessa questão, professora? Eu volto ao texto e vou ler lá a parte onde mostra a parte que as coisas começam a se complicar para a formiga, tá? Que começa a se complicar para a formiga. Qual é a expressão que pode mostrar esse momento? Aí vocês têm 4 opções aí. Era uma vez, um belo dia, no dia seguinte ou naquela hora, certo? Então, uma dessas 4 expressões aí mostra aquele momento em que as coisas vão começar a se complicar para a formiga. E aí vocês vão marcar a opção que mais representa essa resposta aí, ok? Na quarta questão, nós trazemos aí um trecho do conto Vazio da obra Cenas Urbanas, certo? Essa obra é do escritor carioca Júlio Emílio Brás e falando um pouco sobre o trecho dessa obra dele, certo? E dentre esse trecho, vem uma questão referente a esse trecho que nós estamos trazendo aí, tá? Ele diz o seguinte: observe os pronomes usados para se referir à personagem masculina. Estão todos escritos com iniciais maiúsculas. Mas, professora, tem uma questão aí que eu fiquei em dúvida. Por que a palavra personagem vem em feminino, a personagem? E se for um gênero masculino, por exemplo, ela vai ficar também no feminino? Justamente. A palavra personagem é uma palavra invariável, ela não muda e ela é feminina. Mesmo que a pessoa que esteja representando a personagem seja do gênero masculino, ela tem que continuar no feminino.
certo? Então, nessa questão aí, pede que vocês analisem o pronome. Vocês observem que no trecho está bem destacado aí, ó, tá? Eles estão bem destacados e todos eles vêm com letra maiúscula, certo? E aí a gente quer entender por que ele vem todo em letra maiúscula. Olha a pergunta aí que vocês estão, que vem nessa questão, ó. Observe que pronomes usados para se referir à personagem masculina estão todos escritos com iniciais maiúsculas, tá? Então aí, ó, não sei não, mas ele começou a se habituar e a gostar dessa rotina. Batia cada vez mais, nem precisava de motivo. Bastava um descuido e lá vinha ele. Não erguida, raiva no rosto, babando, feito um cão raivoso. Quando me surpreendia diante de uma vitrine alheia, perdida, entregue aos meus sonhos de consumo, sonhando com tudo aquilo que via, era pior ainda. Incontrolável. Eu nem resistia. Apanhava e pronto. Resistir acabava sendo uma grande bobagem. Servia somente para irritá-lo ainda mais. Bem, observe que nesse trecho, esses pronomes, eles vieram todo com letra maiúscula. Qual foi o objetivo disso? Por que ele, ló, todo ele veio em letra maiúscula? Por quê? Aí vem, o uso proposital dessa inicial maiúscula demonstra. Aí nós temos a opção A superioridade física dele com relação à personagem narradora. A opção B, o desprezo da personagem narradora por ele. Opção C, a indiferença dele pela personagem narradora. E opção D, o autor seguiu corretamente as regras gramaticais. Professora, quando eu tenho dúvida numa questão, como é que eu faço para tirar a dúvida dessa questão? Bem, eu sempre trago uns macetezinhos. Primeira coisa que eu devo analisar na questão é eliminar aquelas que eu tenho certeza que não é. Essa aqui eu tenho certeza que não é. Então, eu já saio eliminando essas questões, diminuindo mais a minha questão para saber analisar qual delas. Aí eu venho novamente para a questão, leio mais uma vez, vejo o que é que ela está pedindo, volto lá nas opções e tento ir ao texto buscar essa resposta, certo? E para essa aí também está muito fácil, tá? O uso proposital, vocês observem que esses pronomes, eles vieram em letra maiúscula com uma questão mesmo, com um propósito. Ele tem uma função aí. E qual é essa função? Aí vocês vão ver aí, tá certo? A opção. E pelo nível do texto, a gente até dá para entender qual será essa opção, né? Bem, vamos agora, nós finalizamos a aula 1, agora a gente vai para a aula 2. Nessa aula 2, nós vamos trabalhar outro tipo de descritor, tá? Professora, por que a senhora não está identificando esses descritores? Porque na próxima atividade que eu irei fazer com vocês, será uma atividade onde eu vou pedir que vocês consigam analisar esses descritores sem você ter ideia, sem estar direcionando. Vocês vão ter que analisar a questão por conhecimento da leitura de vocês, pelo nível de interpretação que eu tenho sobre aquela questão e o nível de interpretação que eu tenho sobre aquele tema, tá certo? Então, por isso que a gente não está direcionando a que tipo de descritor, mas está mostrando para vocês que cada análise e interpretação textual, ela tem um descritor, ela tem um objetivo, ela tem uma função. E é isso que a gente está mostrando para vocês nessas análises de textos, tá certo? Na aula 2, nós vamos trazer interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Para saber mais sobre esse assunto, acesse. Aí vocês têm 2 links que vocês podem estar acessando para assistir, que aí vocês vão ter mais conhecimento e mais domínio sobre isso, tá certo? Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. Nesse aí, nós vamos estar trabalhando quadrinhos, tá?
o auxílio material gráfico que nós estamos trazendo nessa questão é o quadrinhos. Aí nós temos aí. Leia o texto abaixo. Puxa a cebolinha. Ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Bem engraçado, né? Bem, logo abaixo aqui vocês estão vendo onde foi retirado esse quadrinho, tá? Esse quadrinho aqui. Vocês podem estar acessando lá e também estar verificando outros materiais que existem lá também, tá certo? Bem, primeira questão. No último quadrinho, a menina demonstra estar, aí vocês vão lá para o último quadrinho e vocês vão analisar a expressão de Mônica aqui, da menina aqui, que no caso é Mônica, né? Vocês vão analisar a expressão dela. Ela demonstra estar como aí? Aí vocês vão lá para a expressão. Opção A, irritada. Opção B, insatisfeita. Opção C, curiosa. Opção D, assustada. E opção E, apressada. Na realidade, ela está como? Tranquilo, né? Na segunda questão, nós temos outro quadrinho. Esse já é com a personagem Garfield, certo? E o seu dono. E aí traz o texto. Tá aí o dono observando o rato passar e Garfield lá olhando também parado, né? Aí o dono vê novamente o rato passar, voltando, e Garfield lá, nem, né? E o dono com a cara bem, a expressão da cara do dono, né? E o dono vem e fala no terceiro quadrinho. Você não teria mais chances de pegar o rato se você fosse correr atrás dele? Aí, no caso, como a gente tem a ideia que gato não fala, né? Mas em pensamento ele tá aí dizendo, né? Eu tô esperando ele quebrar a perna. Esse material está disponível nós temos o endereço aqui, vocês também podem estar lá para acessar e ver esse quadrinho ou outros que existem lá, tá certo? Segundo, no último quadrinho, a expressão do gato sugere o quê? Aí tem 5 opções. E aí, pela análise e as frases que tanto o dono do gato quanto o Garfield está ali falando, dá para analisar. E pela expressão do rosto, né, pela expressão física do rosto, dá para ter uma ideia de qual é essa resposta aí. Tá certo? Leia o texto abaixo e responda. Nós temos aí uma campanha publicitária, outro gênero textual, outro material gráfico, né? Outro material gráfico que a gente traz aí, além das tirinhas, dos quadrinhos, nós trazemos também campanhas publicitárias. Que as campanhas publicitárias ela tem uma função social. A função social da campanha publicitária é induzir você a comprar, induzir você a realizar aquilo que eles estão fazendo a propaganda, tá certo? Nessa questão aí nós temos aí, seu bichinho pode virar uma fera. Crianças devem estar acompanhadas por um adulto. Campanha de vacinação contra a raiva, tá? Então vocês observem aí que qual é a função social dessa campanha publicitária? É levar as pessoas que têm pets e animais de estimação para fazer a vacinação desses animais, certo? Esse material também tem o endereço dele aí, está disponível aqui, vocês podem estar acessando também, que lá vocês, além de verem esse, vão ver outros também, tá bom? Na terceira questão diz o seguinte, de acordo com esse texto, cães e gatos, opção A, devem ser cuidados por um adulto, de acordo com esse texto. Observe o que pede a questão. A questão pede que vocês analisem o texto, a função social desta campanha publicitária é o quê? Então, de acordo com esse texto, cães e gatos devem ser cuidados por um adulto, devem ser vacinados, podem transmitir doenças à criança, precisam conviver juntos ou são animais perigosos. Qual é a função dessa campanha publicitária? Tá bem clara a resposta aí, certo? Próxima questão, questão 4. Leia o texto abaixo e responda. Nós temos aí uma cadeirante.
Nós temos aqui um bebedouro ao lado e nós temos o banheiro. Observe que o banheiro, a porta do banheiro é uma porta estreita e que a cadeira dela não passa pela porta do banheiro, né? Aí vem a fala da personagem aí. Não sou eu, é a porta que está apertada. Tá vendo? Essa charge aí, ela tem uma função. Esse já é outro material gráfico chamado de charge. E a função social de uma charge é levar você a uma análise crítica. Pode ser humorada, pode ser, não pode ser humorada, mas ela tem uma função, que é fazer uma crítica àquele assunto. Nessa questão aí, nós estamos se referindo à acessibilidade, que muitos cadeirantes e outras pessoas portadoras de algumas complicações que a pessoa possa ter, né? Algum problema que a pessoa possa ter, às vezes fica impossibilitado por não ter acessibilidade àquele local, certo? Então, essa charge aí, qual é a função social dela? Aí a gente vai lá para a questão. A partir da leitura do texto, conclui-se que, opção A, existem cadeiras de rodas que passam por portas estreitas. É isso que está mostrando a charge? Opção B, existem locais que não são adaptados para cadeirantes. Opção C, os bebedouros devem ser colocados próximos ao bebedouro ou aos banheiros. Se você analisar a questão, ele já está bem próximo ao banheiro aí, né? Lembra que eu disse na questão anterior? Quando eu tenho dúvida na questão, primeiro eu vou eliminar as que eu tenho certeza que não é. Elimino as que eu não tenho certeza e deixo aquelas que eu tenho assim, né? E aí eu vou para a questão, vejo o que pede ela, vou para o texto, analiso e vou buscar a resposta correta. Tá certo? Letra D. Os bebedouros de locais públicos são acessíveis a qualquer pessoa. É isso que está mostrando aí? Opção E, os cadeirantes não podem usar banheiros públicos. Então, a resposta está bem clara, certo? E vocês podem estar, se tiver qualquer dúvida, quem tiver dúvida em qualquer questão ou em qualquer outro material que vocês tenham dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, coloquem aí nos comentários abaixo a dúvida que vocês possuem, ou vocês podem estar me procurando através dos grupos do WhatsApp que nós temos aí. Ok, meninos? Então, vamos lá. Finalizando aí a aula 2, agora nós vamos para a aula 3. Na aula 3, continuamos com as análises e interpretações textuais, certo? Então, vamos lá. A poesia concreta. Bem, se vocês observarem aqui na primeira questão, nós estamos trabalhando aí com a poesia concreta. Vocês já ouviram falar muito sobre poesia concreta, mas ainda não tem ideia do que seja, né? O que é uma poesia concreta? Então, na elaboração dessa atividade remota, eu trouxe aí para vocês o que é a poesia concreta, ao que ela está direcionada, qual é o objetivo, qual é a função social da poesia concreta, por que ela se chama poesia concreta. Aí nós temos aí o conceito, ó. A poesia concreta ou poema concreto tem início com o movimento de vanguarda concretista no século XX. Lembre-se que o concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa. Poesia concreta, produto de uma evolução crítica de formas, dando por encerrado o ciclo histórico do verso, unidade rítmico formal. A poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural, espaço qualificado, estrutura espaço-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico linear. Daí a importância da ideia de ideograma, desde o seu sentido geral, de sintaxe espacial ou visual, até o seu sentido específico. Professora, a senhora poderia traduzir? A senhora poderia me explicar com outras palavras o que é uma poesia concreta? É justamente você trazer um tema em forma de imagem. Essa é a poesia concreta. Se você vai falar
Por exemplo, nós estamos aí na primeira questão, nós estamos com a poesia concreta com o tema pêndulo. E o que é um pêndulo? É aquele objeto, né, onde fica, né, balançando para lá e para cá, para lá e para cá, certo? Então, ele traz essa poesia concreta da imagem do pêndulo, mostrando o balanço do pêndulo, né? E qual é a função social desse texto, né? Qual é a ideia? Aí na questão pede assim: no poema concretista, a forma como as letras e palavras vêm dispostas tem o objetivo de... Observe que ela começa reta, aí começa, daí vai descendo, e aí ela começa o movimento, ó. Ó, ó, o movimento, tá vendo? Ó, o movimento. Isso é o que nós chamamos de poesia concreta. Ela traz a palavra pêndulo, que é o nome do objeto que faz esse movimento, e mostrando. E qual é a função, o objetivo dessa poesia concreta? Aí nós temos aí, lembrem-se do que eu disse nas questões anteriores. Elimine as que vocês têm certeza que não é a resposta e vá, na dúvida, volta novamente a questão, pesquise e tente encontrar a resposta mais direta dessa pergunta. Então, nós temos aí, opção A, concretizar o objetivo tema do poema, né? Apenas de brincar com as palavras, não transmitir nenhuma mensagem ou transformar em código para que ninguém entenda. Então, qual é a função, qual é a forma, qual é o objetivo desse poema concreto aí? Ele traz a palavra pêndulo. O pêndulo é um objeto que ele fica, né, com esse movimento. E ele começa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí começa com o movimento, ó, de um pêndulo, tá vendo? Então, qual é a função, qual é o objetivo desse texto? Bem claro aí a resposta, certo? Leia a anedota abaixo para responder as questões abaixo. Bem, gente, a anedota todo mundo já conhece, é um gênero textual onde se trabalha a questão do humor, das piadas, certo? Aí nós temos aí. Um certo motorista que trafegava pela primeira vez em determinada rodovia corria mais de 120 km por hora. De repente, avista uma placa: reduza a 100 km. De imediato, reduziu a velocidade do veículo a 100 km. Mais à frente, outra placa: reduza a 80 km. Da mesma forma, reduziu a velocidade do veículo. Depois de passar por 6 placas, o homem, super irritado, ia com o automóvel quase parando a 10 km por hora quando avistou uma enorme placa: bem-vindos a Reduza. O humor da anedota consiste em: bem, professora, qual é a função social do gênero anedota? Qual é o objetivo daquela anedota? Qual é a função social daquela anedota? Tá? Então, aí ela vem perguntando. Na pergunta está bem clara. O humor da anedota. Então, o objetivo da anedota é o humor, certo? Então, o humor dela se apresenta em qual momento? Letra A, o homem ter sempre reduzido a velocidade. Opção B, as várias placas que havia na rodovia. Opção C, o homem trafegava pela primeira vez na rodovia. Opção D, o homem ter confundido o substantivo que dá nome à cidade Reduza com o verbo reduzir. Tá? Também muito clara, muito objetiva essa questão aí, sem dificuldade de entendimento, né? Bora para a próxima questão. Leia o texto abaixo e responda. Nós observamos aí que ele traz o seguinte: nós temos uma imagem de 2 pessoas conversando, e aí vem a primeira pessoa. Por que assinamos tantos jornais? Não lemos a metade. Aí a outra pessoa que está ao lado dela responde: os outros pensam que lemos. Isso aí, a gente já percebe qual é a análise que esse gênero traz, que esse texto traz, que esse material gráfico aí que
é uma charge, traz, né? Esse material está disponível nesse endereço eletrônico que vocês podem estar acessando e verificando, além desses, outros materiais também, tá? Terceira questão. Vamos agora para a análise do texto. Nesse texto, o questionamento da mulher deve-se a: opção a inutilidade da leitura de tantos jornais. Opção B, a preocupação com os gastos excessivos. Opção C, a quantidade de jornais desconsiderados. E opção D, veracidade das informações dos jornais. Então, qual foi nessa questão aí, o que é que ela está pedindo? Né? O questionamento da mulher está se referindo a quê? Tá? Também muito clara a resposta, sem dificuldade nenhuma. Nós vamos agora para a aula 4, também trabalhando análises e interpretações de textos. Nesse, nós estamos trazendo material gráfico que é quadrinhos, certo? De Braille, e traz... Braille é o criador de H, né? Que são as tirinhas famosas de H, que eu gosto muito. Gosto muito dos quadrinhos de H, de Mafalda, certo? São tirinhas que trabalham muito com a questão da reflexão, das críticas, certo? Então, vamos lá. Quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspenda o pimentão. Ele deveria ter dito por quanto tempo? Observe aí, né? Tá? Então, vamos lá. O que é que uma palavra mal interpretada leva a gente a entender, né? Por isso que na hora da gente proferir as palavras, nós temos que sabê-las, colocá-las em seu determinado momento, da maneira que a pessoa compreenda, né? Porque quando você fala suspenda o pimentão, era só ele dizer, não coloque pimentão, né? Mas nesse caso aí, suspenda o pimentão, ele entendeu lá que era ficar com o pimentão aqui levantado, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro, nesse texto, sobre o diálogo entre os dois amigos, constata-se que, opção A, ambos fazem o sanduíche. Opção B, ambos gostam de pimentão. Opção C, ambos usam um tom agressivo. Opção D, o pedido é mal interpretado. Opção E, o pimentão fica esmagado. Resposta aí está bem clara, bem direta, sem dificuldade nenhuma de entender, certo? Próximo texto, outra tirinha. Leia o texto abaixo e responda. Aí tá aí o casal no biribiri lá, nos beijos, tal. Tá lá no seu bereberê, no seu beijo, no seu agarra-agarra. Daqui a pouco o celular toca, né? O celular tocando. Aí os dois se separam e falam, foi o seu ou o meu? Aí ela responde, o seu. O meu toca a marcha nupcial. Dá licença. Aí ele sai levantando e saindo de perto dela, né? Pela análise da tirinha, a gente percebe qual é a crítica desse texto, né? O que é que ele quis dizer com esse texto aí, certo? Então, vamos lá. A leitura do último quadrinho permite afirmar que o rapaz, opção A, está sem planos de casar. Opção B, está bastante apaixonado. Opção C, quer mudar o toque do celular. Opção D, queria ficar mais um pouco. Opção E, quer um compromisso sério. Na realidade, quando ele ouviu que o dela seria uma marcha nupcial, o que foi que ele fez? Tá? Então, vamos lá. Terceira questão. Aí, nós iremos agora para a aula 5, que é o último momento das nossas aulas da atividade remota, trazendo também uma análise de texto. Análises e interpretações de texto. Nascemos com a capacidade de ver e sentir o mundo ao nosso redor. Mas como descrevemos e interpretamos as coisas que vemos? Como vamos, à medida que crescemos, estabelecendo a relação de identidade ou não com os seres que nos rodeiam? Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Tá? Perfeito isso, né? Perfeito. Quando estamos em um determinado momento das nossas vidas, nós olhamos para determinadas coisas com um certo olhar, aquele tempo vai passando, aquela mesma coisa que a gente viveu naquele momento, a gente já olha com outro olhar, né?
Bem interessante. Todas essas duas imagens, está aí a fonte de onde foi retirada. Nestas folhas, você terá a oportunidade de mergulhar no mundo onde os sentimentos são trazidos à tona. Poderá refletir sobre o quanto de beleza deixamos de ver quando usamos apenas os olhos de fora. Com os olhos de dentro, vemos o mundo e as pessoas de forma mais completa e passamos a descrevê-las, retratando suas características sobre o nosso ponto de vista, revelando através de nossa descrição a carga de conceitos e preconceito que temos das coisas e das pessoas. Infelizmente, né, gente? A cor da ternura de Geni Guimarães. Enquanto pequenos, vemos as coisas de uma maneira pura, livre de interpretações que mais tarde vamos aprender com os adultos. À medida que crescemos, vamos adquirindo novas maneiras de ver de ver e sentir o mundo. E como se, com o passar dos anos, fôssemos nos utilizando de óculos para ver o mundo e as pessoas. Passamos então a enxergar através de uma lente criada por nossos pais, amigos, pela mídia, pela nossa religião, enfim. Passamos a ver e a interpretar as coisas conforme os valores que recebemos em nossa educação, com os olhos de fora, que captam apenas a casca ao lado de fora das coisas. Vemos, interpretamos e descrevemos o mundo de forma objetiva, já com os olhos de dentro. Nossa interpretação tende a ser mais subjetiva, isto é, ela vai revelar nossa opinião e nossos sentimentos sobre aquilo ou aquele que estamos descrevendo. Duas análises de textos aí perfeitas, certo? Bem perfeitas, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Nos enxergar, nos ver por dentro, certo? Nos ver com esse olhar mais crítico, né? Com esse olhar mais livre de preconceitos, de subjetivismos, certo? Então, dois textos aí que trabalham profundamente o nosso olhar perante as coisas por fora e nosso olhar por dentro, certo? Atividade oral. Para refletir. Questão 1. Como você imagina que seja olhar com os olhos de dentro? O que é olhar para dentro? O que a gente nos vê por dentro? Segunda questão. Alguma vez você já olhou com os olhos de dentro? O que você sentiu? Bem, gente, é com muita alegria que venho até vocês, ajudando vocês a responder essa atividade remota. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. Lembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí abaixo, tá? E qualquer dúvida, vocês também podem estar me procurando nas redes sociais, WhatsApp, do Colégio Avência Brito, Facebook do Colégio Avência Brito. Pode estar lá me procurando, que eu estarei à disposição de cada um de vocês. Tá certo? Um grande abraço da Pro Kelly e até mais, gente. Tchau, tchau.